Olá, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do módulo Direito do Trabalho e Previdenciário Aplicado. E na aula passada vocês fizeram a pesquisa sobre o conceito de direito do trabalho, né? As suas fontes e os seus princípios, né? A palavra princípio, né, já vai compor o conceito de direito do trabalho, né? Que o direito do trabalho, estou só fazendo uma referência à aula passada, bem breve, para a gente iniciar aqui o tema da segunda aula do módulo. Então, no primeiro, nós vimos o conceito de direito do trabalho, que é um conjunto de princípios e regras atinentes à relação de trabalho subordinada, que nós vamos entender que é uma relação de emprego, porque a relação de trabalho ela é gênero, né? Um termo geral, genérico, onde a relação de emprego é específica, né? É um ramo dessa relação de trabalho. Por quê? Que nós vamos ver nesse segundo módulo agora, segunda aula do módulo, essa diferenciação. Porque nós temos diversas formas de prestação de relação de trabalho, né? Ou seja, prestação de serviço. Mas o que a CLT vai proteger é justamente a relação de emprego, ou seja, que é aquela relação subordinada, onde há uma subordinação. E aí, nesse tipo de relação, vai haver uma proteção e intervenção estatal, né, no ordenamento jurídico, né? E nesse ordenamento jurídico, nós temos as fontes, né? A principal é a Constituição Federal, que vocês devem ter visto lá no artigo 7º, né? Assim como vocês fizeram, talvez possam ter feito comigo a outra disciplina, né, que nós mencionamos a respeito do direito do trabalho, assim, de modo geral. Você vai ter a Constituição, artigo 7º, nós vamos ter a CLT, né, que é uma lei específica, nós vamos ter os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho, isso tudo é fonte do direito do trabalho, tá? E no direito do trabalho, nós não vamos ter uma hierarquia. Logo explico para vocês. Por quê? O Estado vai ter essa intervenção na relação de emprego, nessa relação de trabalho subordinada, e não vai haver essa hierarquia entre as normas na hora de aplicar a relação de emprego, porque os princípios basilares do direito do trabalho já dispõem, ou seja, vocês viram aí que é o princípio da proteção, que ele subdivide-se em dubio pro réu e norma mais favorável, que é uma forma de proteger o trabalhador, porque em tese o trabalhador, quase em unanimidade, é a parte mais insuficiente, né, da relação jurídica ou da relação de emprego. E nós temos a irrenunciabilidade. Um dos fatores de existir a intervenção estatal por meio de uma justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho, é justamente esse princípio da irrenunciabilidade dos direitos. Não quer dizer que você não possa renunciar, mas desde que o Estado esteja presente, ou seja, se isso for levado a juízo, porque em juízo, lá o juiz, o magistrado vai estar representando o Estado, e assim lá a gente pode fazer um acordo, né? A gente pode celebrar lá e às vezes você pode renunciar a algum direito ou outro, né? A continuidade da relação de emprego, vocês viram que esse princípio é regra. É lógico que tem as exceções também previstas em lei. Veja que há uma intervenção estatal, ou seja, no contrato de experiência, e esse contrato de experiência ele também vai ter regras que não é
Vocês veem a questão do prazo, que é no máximo de 90 dias, uma única prorrogação. Então, mas em regra, o contrato ele é por prazo que é indeterminado por conta desse princípio da continuidade da relação de emprego. Então, pressupõe-se que você, ao ser contratado, vai permanecer na empresa. A primazia da realidade, ou seja, tem muitos casos que nós vamos ver também adiante, que tem a norma que fala, por exemplo, que o dono da obra não pode ser considerado empregador, né? Caso você contrate um empreiteiro, o empreiteiro tenha empregados, mas se esse dono da obra, né, ainda que seja uma pessoa física, construa casas, tenha como sua atividade econômica, ainda que oculta, né, ou seja, uma outra fonte de renda, a construção de imóveis, né, de casas, né, e configurar um construtor informal, né, nada formalizado, vem o princípio da primazia da realidade, ou seja, vai levar ao juiz o conhecimento, o juiz percebendo que há uma atividade econômica exercida por essa pessoa, né? Ele vai entender que ela é responsável, solidária ou subsidiária, dependendo do caso, tá? Então, na Justiça do Trabalho tem essa relatividade, porque esse princípio da realidade, da primazia da realidade, ele é muito, muito, muito utilizado na Justiça do Trabalho. A inalterabilidade contratual lesiva, que foi um outro princípio que vocês viram no texto que eu enviei para vocês, e intangibilidade salarial. Ou seja, esses dois aqui podem até se fungir, ou seja, quando o empregado celebra um contrato com o empregador, ou seja, é formalizada a relação de emprego e foi pactuado certos benefícios para o empregado, não pode o empregador depois reduzir esses benefícios que foram contratados inicialmente, tá? Mas isso não é uma regra absoluta, que nós vemos que através de convenção e acordo coletivo de trabalho, ou seja, aí vai ter uma intervenção do sindicato, da categoria, ou uma sentença normativa que vai vir lá do tribunal. Pode sim, mas em casos excepcionais haver uma redução de jornada e de salário. Um exemplo agora atual é a pandemia, né? E mesmo assim teve uma interferência estatal, ou seja, do auxílio que as pessoas receberam do governo, né? O tal auxílio emergencial. Então, pessoal, eu quis passar aqui essa pincelada dessa primeira aula que nós tivemos, assim, de um modo bem sucinto, tá? E agora, iniciando aqui a aula 2, né, do módulo, vocês vão ver aqui que nós temos um texto bem curtinho, que eu fiz para vocês, bem resumido, só para vocês verem os pontos principais mesmo, porque questão de doutrina e jurisprudência, isso é para quem faz mesmo o curso de direito, que aí vai lá nos primórdios e a gente faz uma avaliação mais profunda, né? Aqui não, como é um curso técnico, a gente tem que ver mais o essencial, o básico, o indispensável. Então, nós vamos ver aqui a relação de trabalho e relação de emprego, os sujeitos do contrato, grupo econômico e terceirização. Esses dois últimos aqui não tem tanta importância, mas eu coloquei aqui para vocês para título de conhecimento também. Mas, como eu disse para vocês aqui, um conjunto, vocês viram na aula passada que o direito do trabalho é um conjunto de princípios e regras, né? Então, essa relação de trabalho, ela vai ter dois sujeitos, né? Essas regras vão estar legisladas, ou seja, vai estar no ordenamento jurídico, seja na Constituição Federal, na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, e nessa relação de trabalho, essa relação de emprego ou de trabalho vai ter duas partes, né? O empregado e o empregador.
E a relação de trabalho, como eu disse para vocês, é gênero, do qual é espécie a relação de emprego. Então, o trabalhador que vai receber a proteção da CLT estatal é o da relação de emprego. Fala assim, professor, mas como eu vou saber a diferenciação? Na CLT vai ter lá, na hora que ele vai definir os sujeitos da relação de emprego, os sujeitos do contrato, que nós vamos ter o empregado e o empregador. Nós vamos ter o empregador no artigo 2º, na CLT, e o empregado no artigo 3º. E como nós vamos diferenciar a relação de trabalho e a relação de emprego? Para se ter uma relação de emprego, ou seja, para você ter o amparo da legislação trabalhista, você vai ter que preencher alguns requisitos, ou seja, é o requisito da pessoalidade, da habitualidade, da onerosidade e da subordinação. Esses elementos eles vão estar presentes no artigo 3º da CLT, que vocês vão fazer leitura e vão logo perceber eles lá. Então, a pessoalidade, você vai ter que prestar o serviço de forma pessoal, você não vai poder fazer se substituir na prestação de serviço, né? Então, por isso que você, quando não pode mandar outra pessoa. Caso você mande outra pessoa, já não é mais uma relação de trabalho, de emprego, e sim uma relação de trabalho. Estou falando isso a grosso modo para vocês entenderem. A habitualidade quer dizer, o segundo requisito, é que essa prestação de serviço tem que ser permanente, tem que ser contínua, tá? Nós temos onerosidade, ou seja, tem que haver uma contraprestação, ou seja, pagamento de salário pela prestação de serviços, né? Você presta serviço, o seu empregador tem a obrigação de te pagar e você de trabalhar. É coisas muito óbvias. E tem a subordinação. Essa subordinação é o principal item diferenciador de uma relação de trabalho e uma relação de emprego. Por quê? Porque na subordinação, a gente fala de uma subordinação jurídica, a pessoa tem que acolher a gerência, né, a direção do empregador, ou seja, você trabalha numa empresa, seja de secretária, seja o que for, você tem que obedecer o quê? Um rito determinado pela empresa. Você tem que fazer de acordo que o seu empregador pedir você para fazer. Não é você que vai escolher. Você foi lá, se candidatou a uma vaga e o empregador você tem que obedecê-lo. Tanto é que ele tem esse poder de direção e por isso que ele tem um poder do quê também? De punição, caso você falte ao trabalho, caso você haja de uma forma que caiba punição, né? Então, você preenchendo ou a pessoa preenchendo esses requisitos que estão presentes no artigo 3º da CLT, você vai ter a configuração de uma relação de emprego e, por conseguinte, todo o ordenamento jurídico direcionado à relação de emprego, ou seja, ao trabalho, a legislação trabalhista será aplicado no caso, tá? E o conceito de empregador já vem aqui nessa questão da subordinação, por isso que eu falei que é o item diferenciador, principal item diferenciador, né? Porque ele que vai exercer o poder de direção. Então, o empregador é aquele que exerce o trabalho, seja individualmente ou de forma coletiva, e assume os riscos da atividade econômica e dirige, assalaria a prestação de serviços, né? Então, quer dizer também que pode ser empregador tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas. Aqui, que nós vamos ver também, no direito do trabalho, ele tem a formalidade não é um requisito indispensável. O que eu quero dizer com isso? Não é necessário ter uma carteira de trabalho assinada para os seus direitos de carteira assinada
para que você receba os seus direitos trabalhistas, ou seja, se você trabalhou por algum período sem carteira assinada, mas dentro desses requisitos você preenchia os requisitos ou a pessoa preenchia, ela vai ter todos os direitos, férias, terceiro, fundo de garantia, se foi mandado embora, multa do FGTS e por aí vai. Então, não é porque não tem contrato de trabalho assinado que não você vai ficar sem o respaldo jurídico, né? E é por isso que vem a questão, voltando lá do princípio da irrenunciabilidade. Esse princípio da irrenunciabilidade, o empregador tinha obrigação de assinar carteira, tinha obrigação de pagar férias, 13º. Então, isso vai, se você ou a pessoa leva conhecimento do Estado, ou seja, da Justiça Especializada do Trabalho, ela vai ser obrigada a efetuar todas as suas obrigações, seja de pagar ou de fazer. Tá? Eu digo pagar ou fazer essa na carteira, né? Fazer os depósitos do FGTS, pagar, né? Pagar férias, 13º, etc. Tá? E, como eu já disse para vocês que não há uma necessidade de uma formalização, assim, não é um requisito indispensável a formalização do contrato de trabalho, nós temos aqui no artigo 442 o conceito de contrato individual de trabalho. Não é à toa que vem essa palavra individual, né? Como eu disse para vocês, o requisito aqui, ó, requisito da pessoalidade. O trabalho tem que ser prestado por uma pessoa física, viu, pessoal? O trabalho prestado por pessoa física e não pessoa jurídica, que aí já não é uma relação de emprego, é outro negócio que não é relação de emprego. Por isso que, a título aqui de exemplo, tem muitos empresários, ou assim, você já deve ter ouvido falar de pessoas que constituem pessoa jurídica que o empregador, para efeito de fugir dessas obrigações, né? Dessa intervenção estatal, desses direitos que é previsto ao trabalhador, pede a pessoa para fazer constituir uma pessoa jurídica para que seja um contrato entre duas pessoas jurídicas. Mas isso não é em todos os casos. Por exemplo, uma pessoa, uma telefonista, um telefonista não vai fazer uma pessoa jurídica, não faz sentido algum. A gente fala questão de representação comercial, ou até mesmo professores. A gente vê muito caso de professores que são contratados como pessoa jurídica. Eu não concordo com isso, tá? E dizem que a relação é de prestação de serviço autônomo, né? É outro tipo, né? Então seria uma relação de trabalho, não de emprego, tá? E voltando aqui ao artigo 442, vai falar que o contrato de trabalho é um acordo tácito ou expresso. Esse acordo tácito aqui, para vocês entenderem, é um acordo do tipo: você pode dar aula aqui para mim, ou você pode dar aula de português, matemática, seja lá o que for. Então tá bom, pode começar. E aí você já sabe o horário da aula e tal, começa a trabalhar, e trabalhou lá 5 meses, não teve contrato assinado nem nada, mas você cumpriu todas as regras. Então é isso, esse contrato tácito aqui é uma coisa meio que subentendida. O tácito, né? Agora o expresso é aquele que é escrito, tem carteira assinada, né? Correspondente à relação de emprego. Veja que no artigo 442 ele vai mencionar essa frase aqui, né? Relação de emprego. Vamos ver aqui. Tá. No artigo 2º, agora falando sobre grupo econômico, no artigo 2º, parágrafo 2º e 3º do CLT, você vai ver lá o que é o grupo econômico, né? O grupo econômico nada mais é do que a união de empresas do mesmo grupo de pessoas. São pessoas jurídicas que possam ter sócios em comum,
mas podem ter várias áreas de atuação, ou seja, isso é para grandes corporações, né? Então, esse grupo de empresas, você prestou serviço para uma delas, né? Isso é para efeito de responsabilização. Que seria isso? As demais empresas do grupo econômico serão solidariamente responsáveis pelas obrigações que o empregado possa vir a ter direito, né? Ou seja, no contrato deixou de pagar férias, 13º e tal. E aí uma das empresas do grupo econômico não efetuou o pagamento. Eu posso demandar uma ou mais delas, colocá-las como responsáveis solidários, ou seja, vão pagar, se um não paga, o outro paga. Ou eu posso cobrar de qualquer uma delas, tá? E vocês vão ver, nós vamos ver logo em seguida a questão da responsabilidade subsidiária, que é em relação à terceirização. Ou seja, aí na terceirização não é grupo econômico, não tem identidade de sócios, são duas empresas distintas e uma presta serviço para a outra, né? A gente diz atividade meio. Eu vou dar um exemplo do que eu estou acostumada a lidar. Essas empresas, por exemplo, os bancos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, elas contratam empresas terceirizadas que prestam serviço de telefonia. Então, muitas das vezes que você liga nessas empresas, você não está falando com um funcionário do banco. Você fala com um funcionário dessas empresas terceirizadas que são treinados e preparados para realizar o atendimento via telefone. Então, o banco, nesse caso, como ele é o tomador de serviço, a gente fala tomador de serviço da outra empresa a terceirizada, né? A gente fala terceirização, a empresa de terceirização, que o banco contratou para exercer exclusivamente esse serviço de atendimento telefônico. O banco será responsável subsidiário. O que seria isso? Se a empresa que presta serviço de telefonia deixar de pagar um empregado ou ela vir a falir, o banco vai assumir toda a responsabilidade pelos direitos desse trabalhador. Então, é isso. E tem também a questão do dono da obra. Vocês vão ver aí no texto que o dono da obra, a jurisprudência entende que por ele não exercer uma atividade econômica, eu já tinha falado no início, né? E ele não pode ser responsabilizado nem solidário e nem subsidiário. Repetindo, essa responsabilidade solidária, ou seja, ele é solidário, eu posso demandar, caso ele fosse, tá? É para vocês entenderem. Caso ele fosse, não, ele não pode responder solidariamente, ou seja, eu processar o empreiteiro ou ele, tanto faz, não pode, e nem subsidiário, ou seja, ele não pode constar como o responsável subsidiário. Não é que não pode constar, mas o juiz vai decidir que ele não é responsável porque ele não exerce uma atividade econômica. Lembre-se da questão do dono da obra. Você, por exemplo, na sua casa contrata um empreiteiro, o empreiteiro fala, não, eu tenho uma equipe que pode arrumar a sua churrasqueira. E aí esse empreiteiro já há muito tempo, ou seja, já estava com as férias vencidas do empregado, já estava meio que em discussão. E aí você contratou esse empreiteiro para fazer uma piscina na sua casa, a churrasqueira e uma área. Aí o empregado vai processa o empreiteiro e chama você no processo como responsável subsidiário. Ou seja, você não está exercendo uma atividade econômica. Isso é uma questão mesmo de lógica e justiça. Como que você vai ser responsabilizado pelos direitos do empreiteiro se você não está fazendo isso não é sua atividade, como atividade econômica, você está arrumando o seu lar a fim de lazer, né? Uma piscina e uma churrasqueira. Então, ele não pode ser responsabilizado. Agora, como eu disse para vocês no exemplo, né? Agora, se ele exerce essa função,
ele exerce essa atividade como atividade lucrativa, ou seja, ele faz sempre, né? Ele sempre faz, ou seja, ou talvez ele nem faça, vamos supor que ele fique por trás do empreiteiro e é ele que capta e sempre está fazendo essas obras por aí e fala que é dele, não, aí já pelo princípio da primazia da realidade, levando isso a juízo e comprovando, ele vai ser responsabilizado. Aí pode sim ser responsabilizado. Pessoal, eu acho que é isso que eu tinha de falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer coisa vocês mandam mensagem no WhatsApp. Eu peço que mandem mensagens mais claras e dentro de um contexto, porque às vezes eu fico confuso, porque eu tenho essa mania também. Eu penso, aí eu escrevo lá assim para não esquecer, mas a pessoa não está na minha cabeça. Eu estou entendendo que está escrito ali, mas a outra não está, né? Então, lembre-se das comunicações orais. Vamos ter compreender o outro e fazer mensagens mais claras, sem ruídos e sem bloqueios, tá? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Eu acho que não. Então vamos fazer nossas atividades. Tá bem simples, bem bacana, mas a intenção é que vocês entendam, tá? Não é porque tá simples e é porque tem que entender pelo menos essa parte inicial, essa parte mais simples, porque nós vamos ver mais adiante que muitos dos benefícios da Previdência são destinados para os sujeitos dessa relação de emprego, tá? Então fique com Deus e a gente se fala.